Boa tarde, o bate-papo com Eurípides Mendonça de hoje, 13 de outubro de 2023, vai conversar com vocês sobre o tema homenagem aos pais dos médicos do bairro da Torre. Todo dia 18 de outubro é comemorado o Dia do Médico. Para homenagear os esculápios egressos do bairro da Torre, em João Pessoa, e principalmente seus pais e mães, copartícipes na luta, na conquista pela formatura dos filhos, das filhas, em medicina, a maioria em memória, que eu tive o prazer e a honra de conhecer quase todos. Para essa singela homenagem, foram selecionados as seguintes variáveis que reavivam o sentimento de orgulho das famílias dos médicos da Torre. Vamos falar o nome completo das mães e dos pais, dos médicos, obviamente, o endereço dele e de suas famílias na época, o atual e a faculdade onde se formaram. A seguir, serão feitas duas leituras. A primeira, uma reflexão do padre Léo Pessini, entre aspas, Dia do Médico. E a segunda, um versículo bíblico alusivo aos médicos, às médicas. Do entorno da Praça Tiradentes, está aqui essa figura, que é o coração afetivo daqueles que moram e moravam no bairro da Torre, onde está a igreja de São Gonçalo. 11 médicos formados até 1985, é o critério de inclusão, sendo 2 já falecidos, 2 irmãos, o doutor Bosco e a doutora Wanda, um casal, Dr. Gioconda e Dr. Roberto Neri, e 3 mulheres, sendo uma delas a doutora Zoetânia, morando nos Estados Unidos da América. Citaremos agora os 11 médicos. O primeiro, em ordem alfabética, é o Dr. Antônio Rangel de Farias, formado na UFPB, a mãe Maria de Souza Rangel e o pai Eliseu Rangel de Farias. Morou o doutor dos Olhos Verdes, 3 casas da minha, bem pertinho. Ele morou na rua Maroquinha Ramos, 330, e mora atualmente em Campina Grande, a terra do meu netinho Arthur. Segundo, Eurípides Sebastião Mendonça de Souza, esse que vos fala, formado também na UFPB, a mãe recentemente falecida, Adélia Mendonça de Souza, e o pai, Walter Acioli de Souza. Morávamos na rua Manuel Deodato, 94, e continuo morando em João Pessoa. Terceira médica, já até citada, a doutora Gioconda Coutinho Dantas, formada na UFPB, morava no coração afetivo do bairro da Torre, a Praça Tiradentes, que alguns chamam erroneamente de São Gonçalo. Os pais da doutora Gioconda, Maria Finizola Coutinho e Manuel de Medeiros Coutinho. Doutora Gioconda continua residindo em Jampa. O quarto médico, o decano, morava em frente à minha residência, João Bosco Gonçalves Machado, também formado na UFPB, na época no campus de Campina Grande, a mãe, Dona Antonieta Gonçalves Machado, e o pai, Pedro Augusto Machado. Endereço deles na época, Rua Manuel Deodato, 97, a minha 94. Mora em Garça, cidade de São Paulo. Quinto médico, José Walter Oliveira da Silva, lamentavelmente falecido também recentemente, em 2020,
Estudou o Walter na UFPB, a mãe Ivonete Monteiro e o pai Expedito Basílio da Silva. Morava na cidade de Correntes, no Piauí. Sexto médico, doutor Lavoisier Linhares Dias da Costa, egresso também da UFPB. A mãe Ana Maria Linhares da Costa, Dona Ana, para nossa felicidade, principalmente da família do Dr. Lavoisier, muito viva e esbanjando vitalidade. O pai, o saudoso Manuel Dias da Costa. Moravam eles na rua Miguel Santa Cruz, 278. Continuam morando Dona Ana e Lavoisier em João Pessoa. O sétimo médico, Marcos Gondim da Costa, ortopedista, formado na nossa vetusta UFPB, a mãe, Dona Agripina Gondim Costa, e o pai, Genésio Cândido Costa. Moravam na Beira Rio, uma das mais tradicionais avenidas de João Pessoa, naquele trecho próximo da torre que é chamado de Adolfo Cirne 204. Mora o doutor em João Pessoa, o doutor Marcos Gondim. Oitavo médico, doutor Pedro Xavier Menezes, o doutor Pedrinho, lamentavelmente falecido em 2014. A mãe, Dona Osana Xavier de Menezes, e o pai, Lourival Bernardino de Menezes. Eles moravam na rua Bento da Gama, bem próximo, 147. Nono médico, Dr. Roberto Nery Dantas, casado com a doutora Gioconda, formado também na Egrégia UFPB, a mãe Marli Nery Dantas e o pai Zireton Dantas de Oliveira. Moravam na confluência das ruas Maroquinha Ramos com Júlia Freire, 194. Continua morando em João Pessoa o cirurgião Dr. Roberto Nery. Décimo, doutora Wanda Sedlacek Machado Peixoto, minha vizinha, irmã do Dr. Bosco, a única formada em outra universidade, agora no Rio de Janeiro, na importante Universidade Federal Fluminense. Os pais, Dona Antonieta Gonçalves Machado e Pedro Augusto Machado, como já disse, morou na rua Manuel Deodato, 97, e hoje mora em São Paulo, pediatra. Por último, a estrelada, doutora Zoetânia Nery Dantas, cunhada da doutora Gioconda, irmã do doutor Roberto Nery, colega de turma na UFPB, os pais Marli Nery Dantas e Zireton Dantas de Oliveira, como já disse, morou na rua Júlia Freire, 194. E hoje, sabe onde ela mora? Na cidade de Orange. E em português, se fosse traduzir, laranja, né? Orange. Mas a cidade é Orange, na Califórnia, Estados Unidos da América, onde faz para orgulho dos paraibanos reprodução assistida. Segundo as duas homenagens finais aos médicos, nas anotações da minha saudosa mãe, Dona Adélia, olha o que eu encontrei. A transcrição do texto Dia do Médico, com sua linda letra e com seus dotes de letras góticas. E aqui no final ela faz a citação dos versos bíblicos de Eclesiastes, como vou falar acima. E esse lindo texto, então, do padre bioeticista saudoso Léo Piscini, Dia do Médico, que diz o padre: existem hoje 3 tipos de médicos: o humano, o competente e o tecnotrônico. O humano ouve atentamente, é amigo e conselheiro do paciente e exerce mais uma medicina personalizada de doentes do que de doenças. O médico competente funciona como uma central de dados. Inacessível e silencioso, o paciente não sente nem vontade para conversar. O que faz, ele faz mais uma medicina de doenças do que de doentes.
Por terceiro, ao médico tecnotrônico, manipulador de sofisticadas aparelhagens digitais. O futuro do doente não está nas suas mãos, mas sim na tecnologia. Que tal ser humano, um médico competente, sem deixar de ser gente, ao tratar de gente? Reflexão do Padre Léo nesse dia do médico, 18 de outubro. Na segunda citação da minha mãe, aqui embaixo, os versos bíblicos de Eclesiastes, capítulo 38, ao versículo 15, e eu vou destacar o primeiro. Honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo quem o criou. Parabéns aos pais e às mães dos médicos, claro, e aos médicos e médicas, notadamente os 11 egressos do bairro da Torre, no seu dia 18 de outubro.